Olá, seja muito bem-vindo ao Papo Sem Fronteiras, o nosso podcast multifacetado, onde trataremos de vários assuntos interessantes. Será apresentado por mim e pelo meu amigo Naldo Matias. Muito boa noite, Naldo. Boa noite, Regis. É isso aí, galera, já convido vocês a conhecer esse podcast, vai ter muita coisa bacana, muito conhecimento. Isso aqui é uma ideia desenvolvida por mim, juntamente com meu parceiro Regis Sioff, e a gente dividiu o podcast em 4 fatias, onde a gente vai estar trazendo temas diferentes aí, como humor, um pouco de comédia, a gente vai estar falando um pouco de neurociência, a gente vai estar falando um pouquinho também sobre a questão dessa crescente da barbearia, o cuidado masculino, né? Essa galera aí que vem se cuidando e trazer todo esse conhecimento para vocês. E claro, a gente não poderia deixar de fora, eu acho que o mercado que tem crescido muito nos últimos tempos, que é o que? O mundo fitness. A gente vai estar trazendo uma galera muito interessante aí para estar falando a respeito do assunto para vocês. Então eu já peço que vocês fiquem ligados, vocês também podem conhecer as redes sociais através do Instagram, podcast PPO número 100 Sem Fronteiras, tá? Você pode também encontrar o canal no YouTube aí, Papo Sem Fronteiras, TikTok também, Papo Sem Fronteira. Já siga no Instagram aí, Naldo Matias, Matias com TH oficial, tá? E também você pode também nos seguir em todas as próximas redes sociais que a gente vai lançar, e depois também o Regis vai estar deixando o delay. E qual que é a ideia do nosso programa? A ideia do nosso programa é te trazer um pouco de conhecimento, compartilhar conhecimento com você que está em casa, que está nos assistindo, te trazer alerta, te orientar e, claro, te fazer rir um pouquinho também. Eu acho que conhecimento nunca é demais e a gente vai estar fazendo esse bate-bola hoje aqui para apresentar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho de nós para vocês. Então, para quem não me conhece aí, eu sou barbeiro, também sou ator, fiz muito trabalho como modelo, e hoje a gente está iniciando esse projeto aí para trazendo um pouquinho do conhecimento para vocês aí, beleza? Então é isso aí, e a gente já vai começar aqui com as perguntas que eu estou muito curioso. Meu parceiro Regis, ele é especialista, tá, em neurociência, e eu não vou dizer que eu sou leigo, mas estou muito curioso para perguntar para ele a respeito de algumas coisas aí. Eu acho que vai ser um programa onde a gente vai tratar de alguns assuntos que vai nos trazer conhecimento para mim, que eu não conheço, assim como ele também vai poder estar colhendo algumas coisas importantes aí. Então bora para a primeira pergunta aí, Regis, que eu acho que é o que muita gente também em casa vai estar querendo saber aí, cara. Então você pode falar para nós o que é neurociência? Legal, muito interessante, Naldo. Então, eu acho que durante o desenvolvimento do podcast a gente vai poder se apresentar mais, a gente vai falar um pouco de quem nós somos aí para o público. Sim. Mas vamos começar do básico, né? Como você falou aí, eu sou especialista em neurociências e comportamento, já estou partindo aí para a minha 3ª pós-graduação na área. Muito bem, então a gente poderia dar vários tipos de definições, das mais técnicas, as mais didáticas. Eu vou falar de forma simples aqui porque a gente está num bate-papo descontraído, né? Então a gente pode entender basicamente as neurociências como estudo do sistema nervoso, né? Então, por que a neurociência está em tudo? Porque absolutamente todo o nosso comportamento é regido pelo nosso cérebro. Então, quando a gente fala de neurociências, a gente está falando de qualquer coisa relacionada ao comportamento humano, seja ele individual, social, e isso é muito bacana, está numa crescente muito grande, porque a neurociência é uma ciência nova, ela ainda está engatinhando, mas o pouco que a gente já conhece sobre o cérebro diz muito sobre várias áreas. Eu, por exemplo, atualmente sou professor também em cursos preparatórios, e eu trabalho sobretudo com aprendizagem. Então, diferente de teorias que a gente teve durante séculos aí dominando a aprendizagem, hoje a gente tem a possibilidade de estudar ela sob o viés científico. O que a ciência tem a dizer sobre como o cérebro aprende, sobre como nós absorvemos o conhecimento, e a partir daí, do ponto de vista da ciência, a gente pode melhorar o aprendizado. Então, eu vou definir basicamente as neurociências para você dessa forma nesse início de conversa aqui, sem, claro, impedir que a gente possa desenvolver isso em outros momentos. Claro, muito importante. Eu acho que é o primeiro passo importante aí. Se você ouviu, você já captou um pouquinho do que é neurociência, e a gente vai pro próximo, porque eu não vou parar, não vou dar oportunidade do homem respirar, e bora que vamos, que a gente quer saber mais sobre esse assunto que é muito interessante, hein? Então bora lá. Qual a importância, consideração e entendimento do cérebro quando se trata de aprendizagem? Pois é, Naldo. Vamos imaginar o seguinte, imagina um médico que tem a obrigação de cuidar do coração de um paciente. E ele não entende do que o coração é constituído e como ele funciona. Teria algum cabimento para você? Não tem sentido nenhum. Pois é, como é engraçado a gente ver os profissionais da educação hoje em dia
Claro, isso ainda bem está começando a mudar e a gente já tem muita gente competente na área, mas lamentavelmente, nem sempre por culpa deles, isso é um problema que vai da educação, um ensina errado para o outro e vai passando para o outro, mas que cabimento teria um profissional da educação que entra numa sala de aula e a incumbência dele é passar conhecimento para os alunos, ou seja, ele está precisando transmitir o conhecimento de um cérebro para o outro e não entende como o cérebro funciona. Não é um negócio absolutamente esdrúxulo? Sim. Como pode alguém querer passar conhecimento de um cérebro para o outro sem entender como o cérebro funciona? E durante muitos anos, teorias que foram propostas por vários profissionais aí que não conheciam o funcionamento do cérebro vigoraram no mundo. E isso é muito triste, é lamentável. E ainda bem que isso está começando a mudar. Por quê? Dentro de várias áreas, mas sobretudo na aprendizagem, que foi sua pergunta agora, se você não entende em detalhes o funcionamento do cérebro, inclusive do ponto de vista químico, porque o cérebro é bioquímica, você não tem condição de ensinar algo de forma decente para alguém. Então, a consideração do cérebro por um profissional da educação ou por um profissional que está fazendo um tratamento psicológico com outrem é absolutamente essencial. Eu chamaria de bizarro o fato de alguém que faz alguma dessas atividades na vida não conhecer o funcionamento do cérebro. Chega a ser, assim, inacreditável, né? Então, essa é a importância. E por incrível que pareça, deve ter muitas pessoas assim. Tem, infelizmente, né? Agora, assim, como eu disse, ainda bem que as neurociências estão crescendo, então você tem uma crescente. Cada vez mais você vai ouvir falar de neuropsicologia. O que seria a neuropsicologia? É a psicologia levando em conta a existência do cérebro humano, né? Nada mais lógico, né? Qual o trabalho de um bom psicólogo? É ficar trabalhando em cima de teorias que o pessoal falou séculos atrás e conversar sobre isso e tudo mais? Ou será que é entender como o cérebro do paciente dele funciona para poder corrigir os problemas, né? Então, dentro da psicologia, essa é uma crescente, sem dúvida, e na aprendizagem, infelizmente, ainda não está tão vigorado como deveria, mas vamos chegar lá, né? Eu sou uma das pessoas que humildemente tento fazer minha parte, levo esse trabalho para a sala de aula, tento passar para os meus alunos como eles devem entender o funcionamento do cérebro deles para poder estudar, e é aí que eu acho que é um caminho que todos os profissionais da educação devem seguir. Eu tenho forte esperança que isso vai acontecer no futuro próximo, de verdade. Ah, legal. Isso é muito importante. Fala de quem sabe, de quem entende, de quem é um especialista na área. É isso aí. Bora para a próxima, então. Espero que você que esteja em casa, em qualquer lugar nos assistindo, você esteja pegando cada fala que ele está falando, porque ele é um especialista, hein? Então, segura aí. Bom, vamos para a próxima, tá? A preocupação do personagem Sherlock Holmes com atenção na memória fez sentido na vida real? Muito interessante essa pergunta aí, Naldo. É o seguinte, o escritor do Sherlock Holmes, o Arthur Conan Doyle, foi realmente um gênio, né? Uma pessoa muito brilhante, eu sou muito fã dele de verdade. E é incrível como muita coisa que ele escreveu ali faz todo sentido, né? Então, quando o Sherlock falava, por exemplo, sobre a dispensar atenção àquilo que é importante e necessário, ele tinha toda a razão, né? Hoje em dia, a gente estava falando agora há pouco de aprendizagem. Eu poderia definir a aprendizagem como tendo como pilares dela a atenção e a memória, né? Direcionar o foco atencional para onde você precisa, com a motivação adequada, e isso tem a ver com neuroquímica, e, em segundo lugar, a formação da memória, porque é isso que você vai fazer quando você está aprendendo. Se você pega um material para estudar, você tem que entregar atenção para aquele material e depois codificar, enfim, passar por todas as etapas da memória. Em algum momento, talvez a gente tenha a oportunidade de falar isso aqui no podcast, para você internalizar aquele conhecimento. Então, por incrível que pareça, o que o Conan Doyle escreveu tem muito mais realidade científica do que ficção. É muito interessante isso, né? Eu acho que em algum momento no futuro a gente vai voltar a falar do Sherlock aí, porque é muito fascinante, né? Só quem não leu que ainda não tá apaixonado. Ah, mas eu acho que a galera que já ouviu falar do nome aí, o Sherlock Holmes, quando você falou, acho que a galera já ficou, pô, mas o que tem a ver e tal, né? Mas é isso aí. Para variar, eu vou me permitir aquele clichê, que os livros são muito melhores que qualquer filme ou seriado a respeito. Certeza, os livros dizem muito. E qual que é o papel do sistema educacional? Pois é, essa pergunta mereceria acho que umas 10 ou 12 horas de reflexão aqui pra gente, né? Também vou ser sucinto. Mas é o seguinte, quando a gente pensa no papel da escola, a gente poderia dar uma resposta bem elegante dizendo o seguinte: o papel da escola é permitir que cada um descubra o seu talento, né? Sim. Por exemplo, você é meu barbeiro há muito tempo.
você é um cara talentoso. Se você dependesse da escola para descobrir que o seu talento era ser barbeiro, você ia descobrir quando? Nunca. Você ia estar fazendo outra coisa da vida, pode ter Certeza. certeza. Por quê? Existe todo um escalonamento que depois a gente pode discutir, que foi imposto no sistema educacional, com o qual eu pessoalmente não concordo, tem muita gente que também não concorda, e que prioriza certas coisas que tem mais relação com o mercado de trabalho, com o que vai dar dinheiro, com o que não vai dar, e que nada tem a ver com o desenvolvimento de talentos e habilidades. Então eu poderia te responder, para ser sucinto, que o que a escola deveria fazer é permitir que a pessoa descubra seu verdadeiro talento, porque ela vai poder trabalhar com aquilo, vai poder ser feliz, vai poder se desenvolver, vai poder entregar o que ela tem de melhor para o mundo. Mas isso a escola não faz de jeito nenhum, né? A gente vê um sistema educacional aqui no Brasil trágico. Eu tenho severíssimas críticas a ele e eu também acho que no futuro a gente vai ter mais oportunidade de discutir isso em detalhes. Aqui é uma ideia introdutória. Mas uma das salvações de início para o sistema educacional seria a gente implementar a ciência no que tange a aprendizagem. Pode ter certeza que esse é um pingo do começo que a gente deveria fazer. Mas enquanto a escola não tiver uma pluralidade de possibilidades para o aluno na questão da arte, dos esportes, no desenvolvimento de várias coisas, não vai acontecer isso. Você também fez teatro, a gente vai falar sobre isso em algum momento. Eu também fiz teatro durante alguns anos no passado. Não foi a escola que me incentivou. Se dependesse da escola, estava perdido, né? Jamais que eu iria descobrir qualquer talento cênico numa aula de língua portuguesa, ou de literatura, ou de matemática, ou de geografia, ou de história, ou de química, ou de física. E coloco uma vírgula gigantesca. Deixo claro que o ensino da ciência é importantíssimo, né? Não estou falando que essas matérias não são importantes. Talvez uma ou outra das que eu falei que realmente não. Mas química, física, biologia são de suma importância. A ciência tem que ser ensinada, deve ser priorizada de forma efusiva durante a educação da pessoa, tá? Sem dúvida. Mas eu estou dizendo que, pelo menos, para ser básico no meu comentário, além disso, outras atividades lúdicas também deveriam ser propostas e, lamentavelmente, não são. É isso aí, estamos aprendendo um pouquinho de neurociência e também ouvindo aí o ponto de vista do homem que entende. Eu acho que eu concordo plenamente com isso. Eu acho que não só essa questão que você falou, tem muita coisa que pode ser implementada nos estudos do ensino, sistema educacional que a gente já tem, né, meu? Mas claro que isso não é papo agora para o momento. Eu acho que, Claro. como hoje a gente vai falar sobre neurociência, eu acho que a gente tem que explorar um pouquinho mais desse teu conhecimento aí. Eu sei que você conhece muito sobre, e eu estou aprendendo bastante aqui, né? Selecionei algumas perguntas, e cada vez que você fala aí, eu estou aprendendo aqui bastante. Então, bora lá, que eu tenho mais uma outra pergunta. Na sua opinião, assim, tem como aumentar a eficiência nos estudos a partir da neurociência? Sim, sendo bem direto, com certeza. Como eu falei, a aprendizagem ela depende da atenção, ela depende da memória e ela depende do empenho do aluno da maneira correta, a partir de um olhar científico. Então, sem dúvidas, ao invés de você chutar a forma que é melhor você estudar, você entender o que a ciência tem a dizer sobre como o cérebro absorve o conteúdo, sem dúvida, é a forma mais cabal e direta de você ter um bom aprendizado. Vou aproveitar então para falar do meu curso. Existe uma matéria, uma divisão das neurociências, eu vou chamar dessa forma, que é a neuroaprendizagem. Eu conheci esse termo muitos anos atrás, através de palestras e livros de um grande gênio, o saudoso professor Pierluigi Piazzi, um italiano, radicado no Brasil, professor durante muitas décadas da vida dele, um gênio, admiro absurdamente o trabalho que ele fez. E o professor Pierre, ele foi extremamente responsável por mostrar a implicação da ciência na aprendizagem. Então, muitos anos atrás eu conheci o trabalho do professor Pierre, ele é sempre merecedor de todas as reverências, e a partir disso eu comecei a estudar essa ciência que se ampliou muito de quando eu conheci para cá, e foi o foco da minha primeira pós-graduação. Quando eu me formei na primeira pós em Neurociências e Comportamento, eu escrevi minha monografia com o tema neuroaprendizagem. Então, tem muita coisa para ser dita sobre esse tema, e eu, como professor de cursos preparatórios, via que os alunos tinham muitas dificuldades na aprendizagem depois de adultos. E muito disso derivava do fato do não uso da ciência durante o processo de aprendizagem. Então, eu resolvi criar um curso, hoje
eu tive a oportunidade de gravar esse curso online. Vou deixar para quem tiver interesse o link do curso aqui na descrição do vídeo e vou deixar de presente para vocês, nossos ouvintes, um cupom de desconto para quem está ouvindo agora o Papo Sem Fronteiras. Nesse curso, Naldo, são dezenas de aulas que eu mostro como o cérebro funciona, como a memória se forma, ferramentas de estudo, como estudar, como aprender, a metodologia de estudo que a ciência nos oferece como a melhor possível. Tem revisões de livros, destaques de livros, uma série de coisas interessantes para você que estuda para concurso público, para vestibular ou mesmo para aumentar seu conhecimento. Tem muitos frutos para você colher do que a ciência relacionada às neurociências especificamente ensina sobre aprendizagem. Então eu vou deixar o link do curso aqui na descrição do vídeo e um cupom de desconto também para quem está ouvindo. Mas voltando à sua pergunta, sem dúvida, né? A aplicação da ciência é a forma mais direta de você ter uma boa aprendizagem, tá? Isso é indiscutível. É isso aí, mais um aí que a gente matou, mandando pro gargalo. Gente, então, ó, aproveitando, vocês viram aí, né, com todo esse conhecimento que o homem está expondo para nós aí, eu acho que você também não queria perder essa oportunidade de poder estar aprendendo um pouquinho com ele. Então já aproveita que ele está deixando esse cupom de desconto aí legal para vocês, né? Com esse link na descrição aí você vai se inscrever, poder adquirir o melhor conteúdo, tá? Mais aprofundado além daquilo que a gente já está falando aqui, porque vocês já viram que ele tem muito conhecimento. Então bora para a próxima, que eu estou curioso para saber mais coisas sobre isso. Vamos lá, eu tenho mais pergunta para você. Né? Tem vontade de estudar outros ramos das neurociências além da aprendizagem? Sim, eu acredito que assim, quando a gente é apaixonado por um tema específico dentro da ciência, a gente começa a estudar, mas automaticamente algumas coisas que estão na borda, tangenciando ele, também acabam interessando pra gente, né? Então, como eu te disse, eu caí nessa das neurociências a partir da neuroaprendizagem. Foi a neuroaprendizagem em específico que me levou a estudar a neurociência em geral. Então, eu tenho muita paixão por esse conteúdo. Mas é claro, a gente vai estudando com o passar dos anos, como eu falei, eu estou ingressando agora na terceira pós-graduação na área, e é normal que a gente tenha interesse em estudar alguns outros temas. Alguns temas de vanguarda na neurociência me interessam muito. Por exemplo, um tema muito interessante, agora está mais difundido, até pouco tempo, pouco se falava disso, mas já tem pessoas boas tratando disso no Brasil, e é legal porque são temas que quebram tabus, né, que destroem preconceitos que a gente tinha até não muito tempo atrás, e a ciência ajuda muito a quebrar preconceitos, por isso eu sou muito fã da ciência. Olha que interessante, eu não sei se você sabe, Naldo, mas cada vez mais, no exterior isso está mais avançado, no Brasil de novo está engatinhando, mas cada vez mais se fala dentro das neurociências do uso de substâncias psicodélicas para o tratamento de algumas psicopatologias, como por exemplo depressão e ansiedade. No transtorno depressivo maior e na ansiedade a gente já tem uma quantidade bem razoável de estudos mostrando um efeito absurdamente bom de algumas dessas substâncias. Então esse é um tema que está na vanguarda, que eu ainda estou começando a estudar de leve, mas que eu gostaria de me aprofundar, porque é incrível a gente saber que a gente tem substâncias que até então eram usadas para finalidade recreativa, mas que podem ser usadas de forma muito séria, a substância pura, de forma dosada, com acompanhamento médico profissional, para tratar alguns problemas que a gente tem hoje e que ou a gente não tem solução, ou a solução é extremamente ineficiente, ou ela é cheia de efeitos colaterais. E agora a gente tem uma nova porta se abrindo que pode entregar uma solução muito bacana para esse tipo de problema. Eu tenho certeza que no futuro vai valer a gente trazer algum convidado mais especialista nesse tipo de detalhe para conversar sobre isso aqui. Eu tenho certeza que é um tema que você vai ouvir muito falar no futuro ainda, tá? Ele vai ser discutido efusivamente ainda, pode ter certeza disso. Então é um tema que eu penso, um dos temas que eu penso ainda em estudar com mais proeminência daqui para frente. Legal, legal, muito bom. Aproveitando aqui o gatilho, eu fiquei com vontade de fazer umas perguntas, porque Sim, claro. apesar de eu fazer algumas coisas diversas, eu não tive influência para tal, né? Outras sim, né? Mas no seu caso, eu vejo que com todo o conhecimento que você tem e propriedade para falar disso, de onde partiu
de que princípio partiu a vontade, esse desejo de estudar neurociência? O que te motivou e quem que é o teu maior ídolo, assim, o cara que é referência para você, que você admira, que você absorve muita coisa dentro daquilo que ele fala, o que falou, o que explica, que ensina. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Claro. Bom, para a história não ficar muito, muito longa, eu vou Claro, tentar resumir ao máximo. claro. Mas tem um detalhe curioso. Quando eu era um aluno na época da escola, eu era um mau aluno. Eu não gostava de estudar, não. Eu era bem meia boca. E eu fui pegar gosto por estudar, eu já tinha uns 17 anos, mais ou menos. E é muito interessante porque o que me fez começar a pegar gosto por estudar qualquer coisa em geral foi o comportamento humano. Quando eu tinha, depois um dia eu posso contar em mais detalhes essa história, mas quando eu tinha 17 anos, eu comecei a pegar gosto por estudar comportamento humano. E aí estudei, fiz cursos na época, assim, extracurriculares, alguns cursos livres a respeito, mas é interessante que depois eu fui estudar tecnologia, fui fazer outras coisas da vida e houve um redescobrimento disso na minha história. Então, aí, alguns anos atrás, como eu falei, eu conheci o trabalho do Peer e aí eu entrei de cabeça na história das neurociências. Então, olha que interessante, foi uma retomada de algo que lá no final da adolescência eu já tinha um gosto muito grande por estudar. Já era o comportamento humano, quase não se falava esse termo neurociência, para dizer que não se falava mesmo, né? Tinham outros muitos nomes, eu estou evitando citar alguns, porque são coisas que hoje a gente sabe que não são tão científicas assim, mas eram nomes que incitavam o estudo do comportamento humano, e depois, agora, depois de mais velho, eu retomei isso a partir das neurociências. Poxa, você perguntou de ídolos, são tantos que a gente sente sempre muito um sentimento de injustiça na hora de citar um e esquecer o outro. Mas eu vou falar alguns nomes aqui. Já falei do professor Pierluigi Piazzi. Vou falar sobre quem, assim, na minha humildíssima visão, provavelmente é o maior neurocientista vivo, o português Antônio Damasio, tá? O trabalho dele é simplesmente maravilhoso, sou fissurado pelos livros dele. Quem quiser começar a estudar neurociências por um livro muito legal e muito interessante, uma linguagem tranquila, procure O Erro de Descartes, de Antônio Damasio, né? Todos os livros dele são excelentes, mas esse é bom para começar, inclusive é o primeiro livro dele. Também vou fazer questão de citar um biólogo, professor da Universidade de Stanford, chamado Robert Sapolsky, conhece muito sobre estresse, muito, tem um livro best-seller chamado Por que as Zebras Não Têm Úlceras, e tem mais alguns livros interessantes, um que foi traduzido para o português brasileiro como Comporte-se, muito bom, e agora um livro dele lançado super recentemente chamado Determinados. Esse é polêmico, depois um dia a gente pode discutir, né? Será que existe livre-arbítrio? Ou é tudo determinado? Uma discussão pesada e ferrenha, né? Sim. Mas esse último livro dele é sobre esse assunto. Enfim, poderia citar vários neurocientistas interessantes, como o Dean Buonomano, a Mariana Wolf. São tantos que, de novo, dá medo de fazer alguma injustiça, né? Esquecendo de algum. Eric Kendall, espero que esteja certa a pronúncia do sobrenome dele. Michael Gazzaniga. São muitos, realmente muitos neurocientistas que eu acompanho, procuro ler. Ivan Esquerdo. Então, realmente, dá medo de fazer injustiça, esquecendo de citar vários aqui. Mas são muitos, muitos geniais assim que eu gosto de acompanhar, gosto de ler e procuro estar sempre me inteirando, né, o máximo que eu posso a respeito disso. É isso aí, é isso aí. E eu fiz essa pergunta justamente porque tem pessoas, às vezes, eu vejo em alguns podcasts aí, claro, não estou julgando ninguém, mas tem pessoas que às vezes se colocam como muito inteirado de determinados assuntos, que estuda e faz isso e aquilo, e às vezes você vai perguntar qual que são os ídolos, quem que ele admira, e talvez a pessoa não consegue citar um, né? Então deixa meio um suspense, deixa meio uma suspeita, assim, né? Sim, Então eu te sim, coloquei sim. meio que nessa saia justa, mas Sim. vendo todo o conhecimento que você tem aí, você citando aí, eu tenho certeza que as pessoas que gostam também da neurociência, pode notar aí o quanto você está inteirado, tem uma experiência, né, e um conhecimento de tal coisas que está falando. Mas assim, Regis, o que eu gostaria de saber também, principalmente para quem talvez tenha interesse em estudar, né, a neurociência, explorar um pouquinho mais essa área, já iniciou ou está nos vendo aqui, colhendo essas informações aí que você está passando e vai abrir a mente para querer estudar. Quais são as fontes que você usa para estudar a neurociência? Legal.
O que eu vou falar aqui, obviamente, é minha opinião, não tem a pretensão de ser uma verdade absoluta, cada um tem o seu jeito de funcionar, vamos dizer assim. Mas eu gosto assim de ter sempre uma veia central, por isso que eu falei que eu tô indo para a terceira pós-graduação, por quê? Porque fazer uma pós atrás da outra não só é um jeito de eu ficar atualizado, conhecer profissionais da área, mas, sobretudo, ter um norte. Então, independente das coisas que eu vou estudar por conta, que eu sempre vou estudar, eu tenho alguma coisa me impulsionando a não perder o ritmo ali. Então, é por isso, né, que eu faço. Não é por uma questão numérica, quero ter tantas pós-graduações. Isso aí não tem a menor importância. O que interessa é o conhecimento, no final das contas. Não é o que uma folha A4 na parede diz sobre você. Mas eu tô falando isso porque, na minha visão, eu acho legal. Você ter sempre alguma coisa te puxando, um norte ali, e depois, é lógico, né, você vai estudar ciência. É legal que você consiga ler estudos científicos, então vá nos grandes indexadores e procure alguns estudos. A quantidade de estudos científicos publicados hoje, mesmo que seja de um tema só, é uma coisa absurda, é um número muito grande, não tem como acompanhar tudo. Tem alguns profissionais que oferecem um tipo de trabalho de mastigar os estudos, traduzir e fazer uma certa avaliação, então eu acho que esse é um tipo de trabalho que está sendo oferecido por, aliás, algumas pessoas bastante sérias aqui no Brasil, e eu imagino que vai crescer, porque é importante, né, que tenha alguém que faça isso. Então, assim, eu gosto de ter algum curso, né? Que eu esteja sempre fazendo para me deixar atualizado. Os estudos científicos a gente vai tomando contato, principalmente quando você segue profissionais da área, você vai acabar ficar sabendo, né, da publicação desses estudos. E livros, eu amo livros, né? Sou muito apaixonado, eu tô sempre lendo, eu termino um, começo outro. Só que aí eu vou deixar um parênteses. Como em toda área, tem muito picareta, tem muita gente vendendo besteira. Então, é muito interessante que você saiba onde você vai investir seu dinheiro, quais livros você vai comprar para poder, né, trabalhar em cima disso. Então, por exemplo, eu citei alguns autores aqui hoje, poderia citar muito mais, inclusive títulos de livros. Eu procuro citar sempre autores, porque eu acho que se o autor é bom, qualquer livro dele vai ser bom. Mas, o que é interessante? Você está lendo um livro lá de um cientista, que é um cara bom. Você está lendo, está gostando. Repara que ele sempre vai falar de um outro cientista, ou às vezes mesmo citar o livro de outro cientista dentro do livro dele. Quando eu vejo isso, eu já escrevo, já anoto e deixo separado. Então, de um livro, você vai puxando outros. Esse é um bom jeito de você selecionar, porque se um cientista sério escrever um livro bom e você está lendo, dificilmente ele vai citar uma besteira ou um cara ruim dentro do livro dele. Então, é um jeito de você ir formando sua listinha e comprando os livros e fazendo sua fila para depois poder ler, né? Por exemplo, agora uma área que eu estou tendo bastante interesse, que eu vou começar a estudar em breve, eu estudei o básico, lógico, mas quero me aprofundar mais, é sobre o sono. Então a gente vai falar sobre o sono. Tem um pesquisador brasileiro, aliás, tem bons neurocientistas aqui no Brasil, por exemplo, o Siddhartha Ribeiro. Então ele tem um livro muito legal chamado O Oráculo da Noite, sobre esse assunto. Tem um livro de um pesquisador estrangeiro, eu não sei também o nome dele, provavelmente vai ser meio difícil de pronunciar, mas eu acho que é Rahul Gengel. Tá? Não tenho certeza se a pronúncia está perfeita, mas ele tem um livro chamado Por que Sonhamos. Então, assim, tem vários livros importantes, né? E você tem que saber mais ou menos o que você vai selecionar para não perder tempo lendo bobagem também, né? Então, isso é importante. Claro. É muito interessante, é muito importante tudo que a gente está podendo aprender sobre neurociência, ouvir. Mas, assim, eu acho que apesar de você falar que você dá aulas, né? Uhum. Uma curiosidade que ficou aqui, eu acho que quem está assistindo também pode estar se perguntando a mesma coisa. Sim. Alguém que se nutre com tamanho conhecimento, com tantas coisas, você estuda bastante, até mesmo as fontes utilizadas, você falou que vai indo de livro a livro e tal. A gente pode ver que você tem bastante conhecimento, muito mesmo, um amplo conhecimento nessa área, mas esse conhecimento todo que você vem adquirindo, ele vai ficar apenas na questão de você se nutrir com conhecimento e dar essas aulas, ou você pretende seguir carreira, fazer carreira nesse ramo? Tá, legal, vamos lá. Bom, primeiro eu acho que eu não tenho tanto conhecimento assim, eu agradeço o carinho de um amigo, mas tem muita gente boa, inclusive aqui no Brasil hoje em dia, que, né, tem muito mais conhecimento que eu, difundindo, né, fazendo divulgação científica, o que eu acho muito legal. Eu tô, assim, me considero quase que um iniciante, na verdade, mas eu pretendo fazer isso pelas próximas décadas, então uma hora eu acho que eu fico bom. Mas vamos lá. Sobre seguir carreira acadêmica, né? Então, eu pretendo seguir.
eu agora, depois dessa pós-graduação que eu estou iniciando agora, eu pretendo, tá? Tenho realmente a pretensão de partir para um mestrado e, se possível, depois um doutorado sem pressa, né? Sem pressa, porque não é minha atividade profissional principal essa. Então, eu tenho condição de ir num ritmo tranquilo, né? Então, eu tenho sim essa pretensão. Eu conheço muito pouco sobre o mundo acadêmico, para ser bem sincero. Eu sei que não é um campo social fácil de entrar nem de lidar, tá? Eu tenho alguns amigos que são cientistas, sei que não é brincadeira. Então, eu não posso afirmar que vai dar tudo certo, mas eu pretendo entrar em breve aí, quem sabe daqui uns 2 anos no mundo acadêmico e começar a fazer pesquisa na área. Eu tenho essa pretensão, não tenho certeza se vai dar certo, mas tenho essa intenção sim, tá bom? Pretendo ampliar. Se um dia eu conseguir viver só de neurociência, tenho certeza que eu vou ser muito mais feliz do que eu sou hoje. Ah, isso é ótimo, isso é ótimo. Isso é muito bom. É que quando você fala assim, eu acho que eu não tenho tanta experiência, é que para mim, que tipo, não tenho tamanho conhecimento, nunca parei para estudar neurociência, Sim, me parece um cara muito nutrido. Por legal. isso que eu me coloquei assim dessa forma para você. Mas assim, Claro. você falou que já está na terceira pós, né? Começando, né? Começando Vou começar a terceira vai pós. começar a terceira pós e aí né? você fala que vai para um mestrado, tal, Isso. umas coisas mais aprofundadas, mas ali acima, né? Se tornar um mestre da área. E porque eu acredito que tem muita gente também que já deve talvez eu não tenha o tamanho conhecimento, ou não tenha a quantidade de estudo que você tem, e as Ah. pessoas se acham que já está no escalão que talvez não era para estar, ou talvez eu esteja errado. Mais uma pergunta: uma especialização torna alguém um neurocientista? Não, objetivamente não, né? Essa é uma questão, vamos dizer assim, legal, inclusive, né? É assim, funciona assim. Cientista é aquela pessoa que está trabalhando no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, fazendo pesquisa, publicando artigos e, portanto, produzindo ciência, tá? Eu nunca fui um cientista, eu pretendo no futuro ser, né? Então eu gostaria de entrar no mundo acadêmico por isso. A especialização, a pós-graduação, no caso, torna você um especialista, por exemplo, né? Existem vários tipos de pós-graduação, mas no caso das duas que eu fiz, me tornaram especialista em neurociências e comportamento, e a próxima agora que eu vou ingressar é uma pós-graduação em neurociência cognitiva e social, tá bom? Então, mas isso não forma um cientista, tá? Isso te entrega conhecimento, agrega, faz você conhecer pessoas, faz você aprender muita coisa interessante sobre a área, profissionais, mas não te torna cientista, tá? Cientista é uma nomenclatura estrita, específica para quem produz ciência, faz pesquisa, publica artigos e, portanto, você tem que estar na academia científica, afiliado devidamente a uma universidade, né, vou colocar dessa forma, produzindo ciência. Eu nunca fiz isso, tá? Pretendo fazer, mas nunca fiz. Portanto, eu não sou neurocientista, tá? Eu sei que muitas vezes as pessoas usam de forma leiga a palavra, às vezes até sem maldade, mas que fique claro, não é o meu caso, tá? Estritamente. Cara, é muito importante, né, essas colocações, cara. Eu acho que essa clareza naquilo que você fala, Sim. para até mesmo as pessoas que pensam em entrar para a área, né, e se tornar, né, um neurocientista, Sim. é importante que elas fiquem sabendo, né, a princípio, assim. Mas me fala uma coisa: as especializações trazem um grande conhecimento na área por si só? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Ao meu ver, a especialização, como eu disse, ela pode servir como um veio central para você ter um norte, né? Seguir e para te manter impulsionado estudando. Mas por mais que as aulas possam ser muito produtivas, que você possa ter alguns professores, nunca vão ser todos, né, mas alguns professores exímios e que são muito bons e que têm a didática boa e que vão passar o conhecimento, não existe aprendizagem só na sala de aula, né? Eu reforço muito isso para os meus alunos. Então, o estudo solitário em casa, e de novo, todas as reverências ao professor Pierre, que tanto batia nessa tecla, ele é essencial. Então, se você não voltar para casa e não ler, e não for atrás dos artigos científicos e dos livros, e raciocinar mesmo, colocar seu cérebro para trabalhar em cima daquilo que você quer entender, só o curso, só o fato de assistir aula, não vai dar conta de te trazer um conhecimento absurdo, tá? Essa é pelo menos a minha posição. Ah, é muito Tá bom? bacana, é muito bacana. Eu acho que matou, acho que a galera podia aprender um pouquinho aí sobre neurociência, Legal. saber os métodos de ensino, os caminhos que você pode buscar para você estudar.
e você está vendo que é um cara que está entrando para terceira pós e ele não está satisfeito, vai estudar mais ainda. Ele citou nomes de pessoas aí que ele admira, que ele tem como ídolos, pessoas muito nutridas de conhecimento. E é isso aí. Eu gostaria de pedir para que ele reforçasse aí a questão do curso, que ele tem curso aí, né? É Legal. bacana falar para o pessoal aí sobre o seu curso, que aproveitando, né, que eu acho que esse conhecimento aí é a cereja do bolo que a galera precisa para começar, né, ampliar a mente aí sobre esse tema aí. Legal, Naldo, legal você falar isso. Pois é, cara, na verdade, o que acontece? Como eu falei, eu sou professor já de curso preparatório há muitos anos, né? Desde 2017, assim, eu dou aula em curso preparatório. Não foi direto, eu fiz algumas pausas no meio, depois voltei. Enfim, coisas da vida, né? Que a gente tem nossas obrigações. Mas eu amo dar aula, tá? É uma atividade que eu gosto demais, é a docência. Humildemente, os meus alunos, pelo menos me entregam um feedback de gostar bastante, assim, das minhas aulas, do jeito que eu ensino. E eu acho que tem uma parte disso que é talento, outra que é desenvolvimento mesmo. Mas todo eu tô no mundo de concursos públicos, está completando agora 12 anos, né? Então, assim, eu tenho uma experiência razoável nesse mundo. Como concurseiro, ensinando outras pessoas e tudo mais. O que acontece? Eu já vi como colegas, como alunos, né, de todas as formas, por todas as óticas, a dificuldade que as pessoas têm de estudar. E o que é muito engraçado, Naldo, eu não sei se você sabe disso, cara, mas às vezes você tá num grupo de estudos forte com os colegas e vem alguém e a pessoa fala, o que vocês estão fazendo? Você fala, tô estudando. E a pessoa pega e fala assim, não, mas tem algum segredo, tem alguma coisa. E você fala, não, como assim algum segredo? Eu vou te falar uma coisa. Por sorte, eu consegui, mesmo antes de conhecer as neurociências, ter um padrão de estudo razoável, sabe por quê? Aleatoriamente, porque sem querer, depois que eu fui estudar neurociências, eu vi que várias coisas que eu fazia, sem saber, eram corretas do ponto de vista de aprendizagem. Foi sorte. Tem pessoas que não têm essa mesma sorte. Então, o que acontece? Eu via os alunos, muitas vezes vejo, batendo cabeça. Eu vejo, às vezes, colegas, né, que não estão conseguindo estudar direito, e você vê que é só falta de técnica. Não é que a pessoa é incapaz, não é que o material dela é ruim, não é que é insuficiente. Às vezes, o material é péssimo mesmo. Tem gente que estuda com o material errado. Esse é outro problema. Mas a maioria das vezes não é isso. A pessoa tem um material bom, tem ambiente correto, tem tudo bonitinho, mas não tem técnica. Então a pessoa lê, termina de ler, não lembra nada do que leu. A pessoa estuda e não consegue lembrar o que estudou. A pessoa se testa e vai mal. E na verdade é só uma questão de método e técnica. Se a pessoa aprender a padronizar aquilo que ela faz de acordo com o que a ciência ensina, ela se daria super bem. Então esse curso basicamente é isso. É um esclarecimento. Eu vou explicar, pegando pela mão mesmo, com toda a didática do mundo para a pessoa, como é que ela deve estudar para o vestibular, para o concurso, para uma prova em geral, para adquirir conhecimento. Olha, faça dessa maneira. Use essa técnica. Tem um leque de ferramentas, tem uma aula inteirinha só de ferramentas de estudo. Eu mostro para a pessoa, ó, tem todas essas ferramentas. Você vai testar todas e ver quais são melhores para você. Não existe algo universal. Você vai achar algumas que são melhores para você. Tem uma parte da metodologia que é fixa, serve para todo mundo, né? Então, basicamente esse curso é para a pessoa pegar a paixão, amor pelos estudos, conseguir estudar melhor, conseguir adquirir conhecimento, ter acesso a metodologia e ferramentas de estudo, aprender um pouco sobre livros. Por exemplo, a leitura é tão importante. Eu tenho lá destaques e comentários de livros para quê? Só para dar aquela pincelada para a pessoa falar, pô, que legal que esse livro fala, e ela tem interesse em ler o livro. Então eu tento estimular de todas as formas nesse curso a aprendizagem da melhor forma possível, sempre do ponto de vista científico, tá bom? Então, relembrando, curso de neuroaprendizagem, o link do curso está aqui na descrição. Tem um cupom especial de desconto. O curso já é muito barato, tá? É um valor quase que simbólico. Tem mais um cupom de desconto especial para você que está vendo esse podcast aqui na descrição, para você comprar com mais desconto ainda, pode parcelar, fazer do jeito que você quiser. Tem todas as condições possíveis. Eu tenho certeza que se você parcelar, você vai ver que o valor da parcela é menos do que você gasta para se alimentar num fast food. De verdade, é menos que isso. Então, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, vai gostar muito, vai aprender e vai mudar a sua forma de ver o estudo em geral, tá bom? Então, link na descrição e cupom de desconto também do meu curso de neuroaprendizagem é inteirinho ministrado por mim, tá? Se você tá gostando, tendo simpatia pelo jeito como eu falo, todas as aulas são ministradas por mim, tá bom? Do início ao fim é comigo. Então, eu tenho certeza de todo o conteúdo que tá lá. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante.
É isso aí, é isso aí. Pô, então eu queria te agradecer. Eu acho que é muito bom a Maravilha. gente poder ter esse conhecimento. Muito obrigado por você expor um pouquinho do teu conhecimento aqui Isso, para é um nós. Eu prazer. acho que quem está em casa também vai estar agradecendo muito. Sim, Mas eu acho que o pessoal também quer saber um pouquinho mais. Se a galera quiser te seguir no Instagram, já tem um Instagram legal. que vai falar sobre isso. E outra coisa também, já quero aproveitar, né, esse tempinho aqui e te perguntar o que que você deixaria de uma dica, né, um recado para a galera que de repente se interessou, tem vontade de iniciar esse estudo aí da neurociência. O que que você falaria para a galera que quer começar e qual que é a rede social? Tá, vamos lá. Então, primeiro a rede social, antes que eu Claro. esqueça, Uhum. no Instagram é aprendendo.neurociências. Aprendendo.neurociências. Também vai estar na descrição do vídeo, né? O link. Isso. Maravilha. Sobre a sua pergunta, você falou especificamente para a pessoa que quer aprender neurociências ou neuroaprendizagem? Só para eu entender, neurociências em geral. A No pessoa que quer geral, no entrar nesse geral. mundo. Tá. Isso. Então, é o seguinte. Uma coisa que tem crescido, não é só nas neurociências, não, é na física, em várias áreas, inclusive aqui no Brasil, é a divulgação científica. Tem muita divulgação científica sendo muito bem feita aqui. Vou te dar um exemplo. Eu estou lendo um livro agora, um livro que foi publicado já tem alguns anos, chamado Para Explicar o Mundo, do Steven Weinberg, um físico, ganhador de prêmio Nobel, um cara genial. E ele é um físico, sabe? Da mais alta ordem, e ele escreve um livro de uma doçura, de uma fluidez maravilhosa. É assim, eu tô amando o livro dele. Então, você vê que a divulgação científica tá sendo cada vez mais bem feita. Então, se você quer estudar um pouquinho de neurociências, eu recomendo que você pegue um livro agradável sobre o tema, comece a lê-lo, e depois, se for aquilo mesmo que você quer, você procure um curso em uma boa instituição de ensino, cuidado onde você vai pôr o seu dinheiro, pelo amor de Deus, em uma boa instituição de ensino, renomada, de confiança, e de repente, se você tiver uma graduação, você pode fazer uma pós-graduação na área. Se você não tem graduação e quer fazer uma, hoje em dia existe graduação em neurociências, então você pode fazer. Então tem várias possibilidades. Eu vou deixar a recomendação de mais alguns livros aqui, porque você tinha pedido, alguns bem agradáveis e tranquilos para quem está começando. Sobre memória. Vou recomendar um livro chamado A Arte e a Ciência de Memorizar Tudo, do Joshua Foer. Ele não é cientista, ele é um jornalista, tá? Que foi cobrir um campeonato de memória, foi lá, conheceu o pessoal, ficou entusiasmado, gostou daquele mundo, voltou para casa, estudou a arte do mnemonismo, voltou no ano seguinte, participou e foi campeão do campeonato de memória. Muito interessante. Não tô dando spoiler, isso aí tá na capa do livro, tá? O subtítulo é Memórias de um Campeão de Memória. Então, A Arte e a Ciência de Memorizar Tudo. Um outro livro fantástico do autor Dean Buonomano é chamado O Cérebro Imperfeito, fala sobre os nossos bugs. Muito legal também, linguagem fácil e bastante acessível. Vou lembrar de um outro livro aqui chamado Cludge também, do Gary Marcus. Tá? E é isso, não vou me estender muito, mas são 3 livros maravilhosos, fáceis de ler, agradáveis, que têm a mais alta ciência, que eu tenho certeza que vocês vão gostar aí para pegar um pouco de gosto sobre as neurociências. Então é isso que eu recomendo, ler alguns livros que façam uma boa divulgação científica e depois, se te interessar mesmo, partir para uma graduação, ou se você já é graduado, de repente, para uma pós-graduação na área. Eu acredito que é por aí que se começa. Seguir pessoas da área também é interessante. É isso aí, então obrigado. A gente encerra aqui com Legal. esse assunto da neurociência, Legal. mas é o seguinte, se você quer se tornar um neurocientista, eu acho que esse é o caminho. Ele já deu como base aí, leitura de bons livros, seguir também o caminho da galera que ele falou aí, e pô, esse conhecimento que ele expôs para nós aqui, eu acho que vai ser o suficiente para você já começar, né, saber se você vai ser um bom neurocientista. E é isso aí. Maravilha, pessoal. Então agora a gente tem que conhecer um pouquinho mais do meu amigo Naldo aqui, né? Também separei algumas perguntas que eu gostaria de fazer para ele. O Naldo é um empreendedor aí, além de um profissional da área. Então acho que ele vai ter bastante coisa para dividir com a gente, sobretudo esse limiar, né, essa zona cinzenta entre seu profissional da área e seu empreendedor da área. Acho que isso é bastante interessante, então a gente vai discutir isso aí também com algumas perguntas aqui. Naldão, meu amigo, então, claro, eu vou fazer a primeira pergunta, você já aproveita para introduzir, se apresentar, falar o que você quiser e responder ela. Vamos lá. Ô Naldo, um pouco da sua história pessoal, conta para o pessoal, eu já sei, né, que a gente é amigo, mas eu quero que você conte para o pessoal, como foi a sua história pessoal em relação a esse talento de fazer barba, cortar cabelo, como é que você descobriu esse talento em você e como é que você acha que uma pessoa em geral descobre, né, essa faceta da vida aí, que é bastante específica, né? É algo muito, muito específico.
Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, né? Tô voltando a falar aqui, Naldo Matias, barbeiro, modelo, ator e empreendedor. Então vamos lá, vou contar um pouquinho da minha história aqui. Essa é a minha história, tá? Não é a história de todas. Então algumas pessoas vão concordar, outras vão discordar. Eu sei que tem inúmeros profissionais muito renomados que tem tanto conhecimento quanto a mim. Eu já tô caminhando aí para cerca de 24 anos fazendo o que eu faço. Comecei muito novo. É tempo, hein? Comecei muito novo. Caramba, rapaz. Eu vou explicar para vocês aqui porque não é fácil, tá? Eu acho que para você virar para alguém e falar assim, eu quero ser barbeiro, com 13 anos de idade, 12 anos de idade, não é uma coisa comum de uma criança. Não é uma coisa comum. Realmente. As crianças com essa idade, elas querem jogar futebol, elas querem de repente ser ator, ser cantor, elas querem brincar de polícia e ladrão, enfim, essas coisas, brincadeira do cotidiano, né? Isso mesmo. Mas assim, no meu caso, como que aconteceu, cara? Aconteceu meio que como uma brincadeira. Então eu posso dizer que foi algo que eu descobri como uma brincadeira, mas um talento, um dom que Deus me deu e eu, em algum momento, assim, girei a chave e descobri. Eu vou te explicar. Eu tinha um vizinho, um amigo que ele era meu vizinho, né? E a minha mãe, quando eu era garota, minha mãe, tipo, costurava em casa, tinha tesoura, né? Tinha uma máquina ali e tudo mais. E, pô, a gente aprontava, brincava, tudo mais. E eu lembro que eu cheguei pro meu amigo, chamado Júnior, nossa, mas faz muito tempo isso, cara. E eu falei pra ele, pô, deixa eu cortar o seu cabelo. E aí, cara, peguei lá, tesoura, uma tesoura grossa, cara, nem era uma tesoura de cortar cabelo, uma tesoura grossa, comecei a cortar, com pente, só fazendo pente corrido. Na época não tinha máquina, então já tô entregando um pouquinho da minha idade aí. Esse na pente época... corrido, o que é, Naldo? Só pra gente entender. O pente corrida, para quem não sabe, é uma técnica utilizada hoje, que é o quê? É quando geralmente a gente utiliza a máquina na parte de baixo, e o pente corrida é quando a gente faz aquele movimento de baixo para cima, com o pente, você coloca o pente encaixado no cabelo, você vai subindo, cortando com a tesoura. Certo. Esse é o pente corrido, feito com apenas um pente de lado fino, o lado grosso, que é o que... O lado fino, ele faz a parte mais baixa do cabelo, corta mais raso, e aí você vai vira pro lado grosso que ele corta, né? E aí eu cortei o cabelo desse garoto, e aí ele pediu para que eu fizesse um contorno, na época era chamado de contorno, falava, faz um risquinho aqui, que na época tinha o grupo Negritude Júnior e tal, que os caras usavam uns risquinhos assim, lembra? Sim, claro. E aí, pô, eu fiz, na época eu lembro que o corte de cabelo deveria custar aí R$5. Tá. No salãozinho, não tinha barbearia ainda. Sim. E aí eu lembro que ele foi pra casa dele, e a mãe dele perguntou onde que ele tinha arrumado dinheiro para cortar o cabelo. E ele falou que não tinha pago para cortar o cabelo. Ela jurava que tinha sido num profissional adulto. Isso. E aí ele falou assim, não, foi o Naldo que cortou e tal. E aí eu lembro que ela não botou muita fé. E aí ela foi lá conferir. Foi eu que tinha feito o corte. E o que acontece? Aí depois eu lembro que eu acabei cortando o do outro irmão dele e cortei o do pai também. Né, meu vizinho, eles super gostaram. E a fama começou a correr ali no bairro, ali na minha rua, que os caras que pagavam R$5 para cortar no salãozinho, eu virei meio que um concorrente sem intenção, sem saber por quê. Aos sábados, às vezes, eu passava do horário de almoçar, porque eu ficava na calçada, os caras iam lá e tipo, só R$1 aqui, R$2, e você corta meu cabelo, e às vezes não era o que a minha mãe queria. Eu lembro que ela falava, você não vai ficar fazendo isso, vem almoçar, tal, porque na época, essa profissão, ela nem era bem vista como hoje, entende? Então, assim, mas assim, eu fui tomando gosto de uma forma, sabe, o meu amor pela profissão foi tomando uma proporção tão grande, tomando conta de mim, que eu comecei a fazer. E aí foi evoluindo, comecei a fazer, e aí depois, eu lembro que eu comecei a ir na casa dos meninos, cortar, e alguns iam na minha casa, e eu lembro que a minha irmã mais velha, nossa, que eu amo muito, né? Mandar um abraço pra ela. Ela comprou uma máquina, que eu não tinha dinheiro, ela comprou uma máquina, a loja chamava, não vou falar o nome da loja, porque não tá me patrocinando, mas era uma loja dessas aí, tipo, dessas grandes aí, que vende muita coisa aí e tal, tipo, né? É loja que vende sofá e tal. Mas, enfim, a loja tava com uma promoção, eu passei na frente e vi R$29,90 uma máquina. Aí eu falei pra minha irmã, fiquei muito louco pra comprar a máquina, minha irmã foi lá e deu um jeito e comprou. Só que daí eu fui entrar no curso, na minha cidade, lá no interior. Eu fui entrar num curso. Isso aí, só pra gente entender, quando você foi procurar o curso, foi quanto tempo depois, mais ou menos, que você tinha cortado o cabelo do primeiro garoto lá? Isso aí a gente pode falar que quando eu fui procurar o curso, então, tipo, podemos dizer que eu comecei a fazer tudo isso entre 13 e 14 anos, aí já posso falar que foi
com 17, 18 anos de idade. Foi uns anos depois. Isso, aí que eu já fui fazer o curso. Entendi. Então, quando eu fui fazer o curso, pra galera pegar aí de casa, como que você descobre se você tem talento, tá? Porque às vezes tem coisa que é dom, é talento, tem coisa que dá pra aprender, mas cortar cabelo, ser barbeiro, um bom barbeiro, vou falar uma coisa pra vocês. Muitos jogadores de futebol vão poder ser como os jogadores medianos, mas poucos vão ser o Ronaldo Fenômeno. Então, assim, a galera vai entender que eu tô falando que existe, né, uma diferença entre ser jogador de futebol e ser um fenômeno naquilo que você faz. Sim. Né? Então, uns vão fazer o básico que todos fazem e outro vai deslanchar. Uhum. Então, assim, eu cheguei para fazer o curso, eu lembro que a história era tão bacana que o professor, depois eu fiquei sabendo que ele não ia muito com a minha cara. Minha irmã começou a fazer um curso de cabeleireira e eu fui fazer o curso de barbeiro. Só que eu falei que eu nunca tinha feito curso para ele. Uhum. E aí eu comecei a frequentar o curso à noite de segunda e quarta-feira. Ele falou assim, mas você nunca fez o curso? Eu falei, não. Ele falou assim, mas como que você faz? Eu falei, eu corto no fundo do quintal, tal. Aí quando eu fui fazer o curso, eu acho que eu fui em 3 aulas. Aí na sequência, ele chamou a minha irmã, ele tinha perguntado se realmente eu nunca tinha feito o curso. Ele me chamou, ele falou que o que ele tinha para ensinar ali, ele não tinha nada para me ensinar que eu não soubesse. Que eu estava muito além de quem estava ali para aprender. Só que eu não pensava dessa forma, eu queria aprender, eu sempre tive aberto a aprender. Uhum. Então ele pegou e foi lá, né, cara, e falou assim, ó, só para você não ficar sem o certificado, sem participar, eu gostaria de ter você, porém, como auxiliar. Como você já sabe o que você sabe, eu gostaria que você ajudasse os colegas. Entende? Tipo um supervisor da turma. Um supervisor. Por quê? Acontecia uma situação muito interessante. Para você entender também quando você vai ter sucesso naquilo que você faz. Existia 3 cadeiras onde a gente fazia o curso. Era 3 profissionais. E, como era grátis para cortar o cabelo, uma das coisas também que eu acho que fez com que ele me tirasse de aluno para meio que um auxiliar dele ali. Porque as pessoas, por ser grátis, e eles sentavam e aguardavam cada profissional que estava atendendo, liberar a cadeira para ele sentar, eles observavam a qualidade de cada profissional e eles se recusavam a ir na dos dois e ficavam aglomerando a fila na minha. Entendi. Então isso já meio que chamou a atenção do professor. Ele falou assim, eu vou ter muita dor de cabeça aqui se eu te deixar aqui. Porque as pessoas elas vão ficar comparando a qualidade. Sim. E aí não vai querer, sabe? E aí foi daí que eu fiz esse curso e tal. Depois ele começou a me dar algumas oportunidades para eu ir no espaço dele. Tá. Cortar o cabelo dele para ganhar essa segurança. E aí depois eu acabei ganhando o mundo aí, vim para São Paulo, trabalhei numa das maiores barbearias que teve na Moca. Foi onde eu consegui fazer a minha cartela muito grande que eu tenho hoje, e assim foi um pouco da minha história que começou entrando nesse mundo da barbearia aí, e hoje, para quem não sabe aí, inclusive esse podcast hoje tem um oferecimento da barbearia Reinaldo Moca, né, que vocês podem seguir aí, tá, barbearia Reinaldo Moca no Instagram aí, e aí tá os contatos aí que vocês podem entrar em contato, conhecer um pouquinho do nosso trabalho, garanto que vocês não vão se arrepender, e a primeira parte é essa aí, acho que a galera entendeu como que eu cheguei, né, hoje eu sou um empreendedor do ramo, e não é fácil, mas eu cheguei até aqui assim. Legal. Entende? Recomendo pessoalmente o trabalho do Naldo, né? Sou Obrigado. cliente dele já há muitos e muitos anos. E eu achei só interessante comentar, porque talvez não tenha ficado claro, você falou ao final, né? Aí eu vim para a capital de São Paulo. Todo esse início da história se deu no interior, né? Era uma cidade, não sei se dá para falar que é uma cidade pequena, mas comparado à capital, sim, né? Era uma cidade pequena, né? Relativamente pequena, uma cidade né? pequena, uma cidade, a minha região ali, ela é muito conhecida, porque é um polo universitário, né, São Carlos, porém é pequeno perto de São Paulo. Quando você vem para São Paulo, você vê o quanto São Paulo é muito maior, né? Sim, e aí acaba se tornando pequeno, mas tudo aconteceu lá, que já foi uma outra etapa, né? Que legal, bacana. Bom, vamos lá, né? Tem muita coisa para perguntar ainda, vamos correr aqui. Então, agora vamos lá, Naldo. Você falou tudo isso aí e tal, então você falou da sua formação como um profissional, como um barbeiro. Só que o que eu queria te perguntar é o seguinte: vamos lá para aquilo que eu falei agora há pouco. E aquele limiar que você passa de ser um funcionário
para empreender no ramo de barbearias. Até porque, assim, não são coisas mutuamente excludentes. Você pode ser o dono da barbearia e continuar cortando o cabelo, obviamente, né? Mas mesmo que você faça isso, que você seja o dono e corte, são duas coisas diferentes. Quando você está cortando, você está agindo como um barbeiro, e quando você está administrando as coisas, você está agindo como empreendedor, né? Então conta pra gente essa passagem, essa transição entre o profissional barbeiro e o empreendedor, né? Que não sei se necessariamente tem que ser também alguém com conhecimento técnico, né? Tem tudo isso aí. A pergunta ela é muito interessante, Regis, porque o que eu vou falar aqui, eu acho que é de extrema relevância para quem quer abrir uma barbearia, que não é do ramo, para quem já tem uma barbearia, não tem um entendimento, inclusive para aqueles que são profissionais da área já e têm a vontade de ter uma barbearia. Sim. Não é fácil porque engloba muitas coisas, como captações de clientes, como parceiros, que é os prestadores de serviço, que eles não são seus funcionários. Então tem muita coisa aí que ao longo do tempo aí a gente vai poder falar sobre essas coisas. Mas assim, vamos lá. Essa transição aí, ela exige muita responsabilidade. Não exige só conhecimento. Não quer dizer que com conhecimento você vai ser um bom empreendedor, né? O que acontece? Primeiro, você faz a lição de casa onde alguém te abre as portas para você trabalhar. Isso é muito importante. Se alguém te abriu as portas para você trabalhar numa barbearia, é ali que você vai fazer a lição de casa. Se você for um bom prestador de serviço, se você agrada a quem está te cedendo o espaço para você trabalhar, seja comissionado, seja como aluguel de cadeira, e o teu cliente, é ali que já mostra o possível sucesso que você vai ter como empreendedor. Em partes, por quê? Porque hoje é uma profissão assim, que ela ganhou uma amplitude muito grande nos últimos anos, mas o nível de responsabilidade dos profissionais ela é pequeno, né? Então, tipo assim, hoje é difícil para você contratar, porque existe uma grande diferença entre um bom barbeiro e um bom profissional. São duas pessoas totalmente diferentes. O bom profissional é aquele cara que você pode contar com ele para tudo, para um bom atendimento, para uma responsabilidade, como ele atender o cliente, ele criar um vínculo bacana com que o cliente volte, né? Porque o cliente na barbearia, uma vez, pode ser inúmeros fatores que pode levar ele lá. Uma boa fachada, um bom preço, uma indicação de um amigo, um anúncio no Instagram, no Facebook. Porém, fazer com que esse cliente volte lá só vai depender de quem atende ele, né? Então, assim, beleza, você vai ali, você vai atender. Você como profissional, você pode ter uma segurança imensa naquilo que você faz. Você vai lá, você vai entregar um trabalho de qualidade, um trabalho muito bom, um trabalho bacana, mas não significa que você vai ser um bom gestor de barbearia. Porque você utiliza instrumentos diferentes, né? O cara que ele corta um cabelo bem, que ele faz uma barba bem, ele utiliza de ferramentas diferentes. Você utiliza a máquina, você é o cara da matemática, você é o cara que você usa muito cálculo para fazer aquilo, você é o cara visagista. O bom barbeiro, ele tem um visagismo com ele. Então você trabalha muito com cálculo da área que você está trabalhando, da região que você está trabalhando. Porém, quando você salta do profissional, né, que entrega a qualidade, que você entrega o operacional, você sai do operacional para você vir gerir aquilo que é teu, é diferente. Porque você passa a lidar com profissionais que estão prestando serviço, aí existe esse meio, essa linha tênue entre profissional, o dono da barbearia e o cliente. É uma ligação triangular dessas três pessoas que exige um cuidado muito grande. Porque na grande maioria das vezes o cliente vai na barbearia por conta do profissional. Isso significa que o profissional ele cria uma bagagem dentro do estabelecimento que é seu. Exige um cuidado muito grande a se tomar quando você quer montar algo que você não tem um entendimento, você não tem um conhecimento. Porque assim, você passa a ficar na mão dos profissionais. Eu vou te citar exemplos. O quanto é difícil, cara, isso. Porque assim, hoje quando você vai em qualquer restaurante, hoje quando você vai em qualquer supermercado, quando você vai em qualquer lugar que seja, que você desfruta do produto que as pessoas te vendem e você não gosta daquilo, com quem que você procura reclamar? O gerente. Sim. Ou o dono. Mas o que você espera desse profissional? Quando você procura, por que você procura? Porque você vê, você imagina que ele está numa escala de hierarquia maior que aquele cara que te atendeu. Então você espera que no máximo que ele vai vir é trazer uma solução, resolver. Mas como que você vai reclamar com o gerente ou com o dono de um espaço que ele não tem um conhecimento daquilo que você está passando?
Explica para mim, vai ser fácil? E aí você tem um profissional muito bom, que você confia muito no trabalho dele, é o teu profissional que ele presta o serviço, que ele garante com que o cliente está na cadeira, Sim. e você tem do outro lado um cliente que é o teu maior patrimônio, você precisa dele. Se ele não voltar, você não tem. É o cara que, da mesma forma que ele te indica para um, ele pode te difamar para 10. E aí, para quem que você vai dar razão nesse momento? Se existe uma reclamação e você não entende. Imagina que o cara te pediu um corte low fade. Só que você nem sabe o que é um low fade, cara. Sim. Ele fala que pediu um low fade e o profissional não fez. Quem que você vai dar razão? Sim. Fica muito difícil. Então, assim, você já vê um pouquinho do que é você ser empreendedor. É diferente de quando você é um empreendedor, que você sai do operacional, você vem gerir, você continua com a mão na massa. Isso é muito importante, porque você consegue dar o respaldo quando algo não dá certo. É muito importante tanto para você e o cliente, quanto para você e o seu profissional, que precisa de um cuidado, precisa ter uma delicadeza para lidar com o teu profissional, que você precisa dele ali também. Se você quer crescer como empreendedor sozinho, ninguém cresce. Entende? Então, assim, é muito importante, por mais que você seja, sei lá, um médico, você resolve investir em barbearia, você buscar um pouco de conhecimento. Não que seja necessário você pôr a mão na massa, mas você vai conseguir responder à altura quando alguém não estiver satisfeito. Você sabe do que a pessoa está falando, você sabe se colocar no lugar dela, porque senão fica muito difícil. Entende? Então, assim, não é muito fácil. Hoje a pessoa que ela quer sair de barbeiro, né? Barbeiro prestador, para um barbeiro empreendedor, é muito importante que você faça a lição de casa onde te abriram as portas, tá? Porque dali mesmo você pode sair, pode montar a sua e tomar como experiência aquilo que o dono da barbearia está vivendo. Sim. Sabe? Dali mesmo você pode ter um aliado, um amigo que pode abrir uma barbearia com você e te dar todo o caminho, porque é o cara que ele já passou pelo caminho que ele vai te indicar, não faz isso, não faz isso, não faz isso, que você vai errar. Você entendeu? Não é uma vida fácil, não é fácil. É muito cômodo hoje o profissional ele olhar o que o dono da barbearia conquistou, mas ele não consegue ver o que ele fez para chegar ali, entende? Então é muito difícil. Então eu acho que o que eu posso falar sobre isso é que não é fácil, que o cara que quer sair de barbeiro para empreendedor, ele aprende muito com a barbearia que ele está trabalhando, mas com os caras que tá muito à frente dele, ele não vai aprender com um cara qualquer. Eu acho que é interessante isso aí que você falou por várias razões, né? Eu acho que tem uma parte que é o seguinte, o conhecimento técnico que você falou, por exemplo, você tá no restaurante, aí uma pessoa te atendeu mal, um funcionário, aí você vai falar com o gerente. Qualquer gerente vai entender o que é um mau atendimento, a pessoa foi grosseira e tal, ele não precisa de um conhecimento técnico, isso é coisa de mundo, né? Diferente da questão do cabelo que você falou, que você tem que saber o nome de um corte, um detalhe e tudo mais. E tem mais uma coisa que eu acho que é até mais sensível, Naldo, que é o seguinte, o cabelo barba é diretamente ligado ao ego da pessoa, né? É assim, é claro, tem pessoas que se importam mais e menos com isso, né? Mas tem gente que, cara, se o cara falou, passa a máquina tal, você passar uma outra sem querer e der uma ralada no cabelo da pessoa, acabou pra ela assim o mundo, né? Meu Deus, mas como é que eu vou no trabalho amanhã desse jeito? Eu tenho um compromisso tal, tenho um encontro, tenho não sei o quê. O mundo da pessoa desaba em um segundo, de repente, se foi feito um erro, né? Uma besteira ali num corte, né? Alguma coisa assim. Então eu acho que realmente é muito delicado, né? Não é brincadeira nem a parte de você ser um profissional, nem a parte de você gerenciar profissionais. Eu acho que é muita responsabilidade, né? Porque se você é dono e você colocou alguém para trabalhar para você lá, esse cara fazer uma besteira atrapalha a vida dele, mas 1000 vezes mais a sua, como o nome, né, a cara do seu próprio negócio. Eu acho que é realmente complicado. Eu tava vendo aqui as perguntas, e eu acho interessante porque eu anotei aqui algumas coisas que eu queria te perguntar, mas muitas delas acabam emendando, é uma coisa só, né, é um negócio só. Então eu vou juntar umas 2 ou 3 coisas aqui que eu acho que vão ser interessantes. É o seguinte, bom, antes de mais nada, houve uma explosão desse mundo de barbearias, né? Do nada agora tem barbearia em todas as esquinas, pelo menos aqui na capital São Paulo, né? Tá lotado de barbearia para todo lado. Dessa alavancagem que teve das barbearias, eu vou derivar 2 perguntas para você. A primeira é a seguinte, sobre a estética, que você é um cara muito caprichoso com isso, eu percebo, já falei isso para você tem um bom gosto muito grande com decoração, e eu acho que é uma das almas do negócio, e na barbearia mais ainda, né? Por quê? Porque a barbearia eu acho que remete para as pessoas daquela imagem que você tem do exterior, ou dos programas antigos, a barbearia com aquela
cadeirona de couro, né? O espelho e a decoração, aquele símbolo lá que a gente vai falar daqui a pouco, né? Aquele pirulito lá que parece um caramelo de Natal, né? AB Polio. Isso, essa paradinha. Até desenhei aqui, né? Pra te perguntar, né? Então eu acho que tem todo esse clima. E em contraponto, o que eu ia te falar que é interessante? Cara, quando eu era criança, que eu ia cortar o cabelo, geralmente cabeleireiro, né? Eu sei que tem até uma discussão interessante pra gente ter cabeleireiro versus barbeiro, né? Mas Sim. eu tô falando cabeleireiro porque naquela época era o que tava na placa mesmo, tava escrito cabeleireiro. Isso. Geralmente eram pessoas um pouco mais velhas, né? Eram caras de meia idade pra mais que cortavam cabelo, né? E quando teve esse boom da barbearia, de repente você vê uma molecada, assim, até menor de idade, né? Cortando o cabelo, as barbearias com uma molecada nova e tal. E isso muda muita coisa, né? Eu acho que muda o ar do lugar, muda eventualmente a habilidade da pessoa, porque nem todo cara nasceu talentoso igual você. Tem gente que eventualmente vai aprender a cortar o cabelo. E aí quando o cara vai aprender, logo no início da carreira, acho que é meio complicado. Então, fora a questão social, né? A conversa que vai ter com o cliente e tudo mais, pra quem é muito novo, acho que isso é mais delicado, né? Então eu queria que você falasse um pouco, em geral, sobre esse clima da barbearia, né? Sobre a decoração, o clima, o fato desse crescimento grande que teve, e isso foi bom ou ruim, né? Porque, de certa forma, esse boom trouxe muita gente novíssima e talvez uma parte despreparada para executar esse serviço, né? Sim. É importante essa pergunta aí. E eu vou tentar resumir de uma forma assim bem entendida para que quem estiver em casa assistindo possa pegar cada detalhe. Mas assim, a questão desse boom, dessa amplitude que teve, dessa crescente, você falou sobre lá atrás o pessoal ser mais idoso, ser mais velho, até mesmo pelo significado, pela visibilidade que tinha, pela consideração, pela como que eu posso dizer? Pela forma que era recebida a profissão barbeiro, né? Até os meados de 2012, a barbearia, o barbeiro, ele era visto como o quê? Como o tiozinho da portinha ali, que fazia a barba com aquela navalha que ainda era molada na pedra, tá? Uma parada que era mais voltado pro tiozinho mais ranzinza, pro tiozinho mais idoso, que o cara não, o cara às vezes, o cara mais moderno, ele preferia ir no cabeleireiro unissex, que fazia um trabalho tão bem, era o cara mais desenrolado. E realmente, quando se falava de barbeiro, o barbeiro ele era realmente barbeiro, barba. Nem mexia em cabelo, era Isso, barba, a maioria só. era barba mesmo, os Só tiozinhos, barba, né? Era mais barba, então diferenciava isso aí. E aí o que acontece? Houve uma revolução, entende? Esse esquema da barbearia foi revolucionado bastante, porque é uma galera aí como o seu Elias aí que revolucionou esse esquema da barbearia, a galera foi para fora do Brasil estudar, né, para trazer um pouquinho da cara desse barbershop, do que era o barbershop, trazer para o Brasil. Mas hoje a questão da estética, ela tá ligada muito, apesar de ser uma barbearia, você que monta, você tem o teu gosto, eu posso dizer que a decoração da barbearia, ela tá ligado à energia da pessoa. Porém, quando você vai montar e criar a estética da barbearia, você não pode pensar só em você. Porque não é um lugar que você, por mais que você passe 24 horas, mas você não vai passar 24 horas nela sozinho. Você recebe pessoas de inúmeras classes, de inúmeros gostos, e as pessoas vão se sentir bem ou se sentir mal, entende? Então, assim, eu acho que hoje a gente vê muita barbearia retrô, muita barbearia rústica. A minha barbearia ela é uma mistura do rústico com clean, entende? Não é nada muito escuro, nem nada muito claro, mas é importante você entender o que pede a maioria do teu público, você fazer uma leitura do público que você atende, entende? De onde você está, o que você quer passar, porque a decoração ela diz muito sobre você. Ela diz muito sobre o teu espaço e ela vai agradar os teus clientes, entende? O profissional, eu nem falo tanto. Com o profissional, com o passar do tempo, vem as ideias, eles vão sugerir algumas coisas e você vai mudando. Mas eu acho que tem mais a ver com você fazer um estudo e você entender o público. Agora, quando você vai captar um público do zero, eu acho que vale a pena você fazer um estudo de mercado, olhar algumas opções de decorações de barbearia, alguns exemplos, que vai te dar um norte, entende? Principalmente de
perfil de barbeiro, que você vai saber onde que está instalada a barbearia dele, qual que é o bairro. Por exemplo, a minha é na Moca, então, tipo assim, eu entendo o que, que o público pede, para quem que eu estou entregando aquele espaço, entendeu? Então, isso, assim, é importante, cara. E essa amplitude que teve aí, cara, mudou muita coisa, né? Porque é como a Uber, sabe? Tipo, você dirigir, deu disciplina para muita gente a questão da barbearia, porque passou a ser para muita gente, apesar que eu acho que um profissional ele pode se tornar um profissional em pouco tempo, como eu falei, não um profissional renomado que vai ser um bom profissional, ele pode se tornar um profissional em pouco tempo. Né, mas deu disciplina. Muitas pessoas descobriram que gostava disso, de cortar cabelo, de passar um tempo com o cliente. Você conhece muitas pessoas, é uma troca de energia, entende? Então, assim, você não é só barbeiro, você acaba sendo psicólogo, e muita gente gosta dessa coisa de conversar, de trocar uma ideia, de conhecer os clientes. Então, aí os clientes, com isso, fez com que crescesse, principalmente a molecada, achou uma forma de ganhar um dinheiro rápido, entendeu? Mas com isso também trouxe muita irresponsabilidade, porque há muita preocupação com o que eu posso ganhar, mas há pouca preocupação com a responsabilidade que eu tenho com o espaço, com o meu cliente e com quem me cedeu o espaço ali, entendeu? Então eu acho que é mais isso aí, acho que eu respondi a tua pergunta aí. Legal. Tem bastante coisa para perguntar ainda, vamos ver se vai dar tempo de encerrar aqui. Vou perguntar rapidinho, Ladão. Conta pra gente rapidinho a simbologia daquele... Do Barbepolio? Isso. Cara, o Barbepolio ele tem uma história que muitas pessoas podem questionar. Inclusive, uma vez eu até perguntei para um senhor que ele falou que já estava aposentado, mas tinha 50 anos de dentista. E eu perguntei para ele se ele sabia o significado do Barbepolio. Ele falou que ele não sabia. Tudo bem, talvez ele nem tenha a obrigação de saber. Mas assim, nem tô. Eu fui estudar isso há muito tempo atrás, claro que. Eu até peço desculpa que eu não vou conseguir guardar. Não guardei tudo para falar tudo, mas eu vou fazer um breve resumo sobre o Barbepolio. Claro. O Barbepolio, muita gente não sabe o nome. Fala, aquele pirulito que fica rodando lá fora da barbearia, que parece a casa da Maria e João e tal. E o Barbepolio, qual que é o símbolo dele, cara? O Barbepolio, ele foi da Europa, né? Ele foi lançado lá na Europa, nos anos de eu acho que 1860 e alguma coisa, se eu não estou enganado. Uhum. E ele tem 3 cores, vermelho, azul e branco, e tem uma luzinha lá em cima. O que que ele significa? No passado, cara, existiam os barbeiros que eles apenas cortavam cabelo, e existiam os barbeiros que eles faziam corte de cabelos, pequenas cirurgias. Extração de dente, de alguns carocinhos, sabe? Coisas simples, que era feito na cadeira, cara, do barbeiro. Por que esse Barbepolio ele tem 3 cores? A forma que os caras encontravam de mostrar, de diferenciar qual que era a barbearia que fazia esse processo, qual que era a barbearia que era só barbearia, eles colocavam do lado de fora da barbearia um gancho. Esse gancho, eles colocavam uma toalha branca, molhada, eles colocavam uma toalha vermelha desse sangue carnal que a gente carrega, molhada com sangue, suja de sangue, e tinha uma toalha que era com sangue mais venoso, que é mais azulado. Eles penduravam 3 toalhas, então onde tinha aquelas 3 toalhas, a mãe ou qualquer cara que fosse ali precisasse de qualquer serviço extra, assim como uma extração de dente, sabe, um pequeno caroço e tal, ele sabia que ali, aquele barbeiro específico, ele fazia um trabalho quase como um dentista. E aí, depois de um certo tempo, uns anos bem para frente, uma espécie de comitê dos dentistas lá atrás, eles acharam que tinham que parar de fazer, que os barbeiros tinham que parar. Eu acho justo, porque o barbeiro ele não é dentista, né? E aí pararam de fazer os barbeiros, porém eles acharam que deveria ficar uma simbologia daquele trabalho que eles faziam no passado, e foi assim que foi criado o Barbepolio, que ele virou o símbolo de barbearia. Que loucura, cara, eu nunca ia imaginar que essa era a origem dessa parada, nunca, até hoje, nunca ia me passar pela cabeça. Que doideira, hein, cara? Mas no final das contas ficou um símbolo bonito, né? Chamativo e bonito, totalmente universal, né?
É Não isso tem aí, quem não porém conheça. eu acho que todo barbeiro deveria saber o significado do barbepole, Claro, porque vira e mexe claro. você recebe essas perguntas na cadeira, e é como eu falei, você precisa ter propriedade dentro daquilo que você fala e com o que você trabalha, né? Eu acho que hoje provavelmente a gente não vai conseguir, mas em outra oportunidade eu acho que vale muito a gente bater um papo sobre a importância dessa interação e dessa conversa que faz parte do trabalho do barbeiro, sem dúvida, né? Naldo, mais duas perguntas, vamos dar um jeito. A primeira é a seguinte, você fez teatro, eu também já fiz, a gente já falou sobre isso, mas você chegou a fazer stand-up, que história é essa e como é que foi isso, cara? Ai, caramba, pois é, legal, cara. Eu sempre me considerei um cara cômico, um cara da comédia, né? Um cara do Aham. improviso, se deixar, às vezes eu vou estar conversando o tempo inteiro e eu solto uma piada. É tanto que os meus clientes, eles sabem, a gente tá brincando o tempo inteiro, né? Sim, Porém, cara, eu tenho um grande amigo, um ator muito renomado aí no mercado, que quando eu trabalhava com moda, eu vim para São Paulo, né? Aí trabalhei como modelo e tal, e aí depois me surgiu uma oportunidade de fazer figuração no Multishow, legal. num programa chamado Chilindró. Gravei com a galera aí, Gustavo Mendes, Paulinho Serra, o Léo Castro, Oscar Filho, Robson Nunes, né? Então gravei com toda essa galera aí. O episódio, a temporada de 2017. Legal. Cara, e eu pude me aproximar e ver o quanto era gostoso essa parada da comédia. E eu criei uma aproximação e uma amizade muito grande com o Gustavo Mendes, que faz a Dilma Boladona. E eu tive a oportunidade de poder acompanhar uma preparação de um show dele, num teatro aqui em São Paulo, né? E aí eu fui lá, cara, eu vi a preparação toda do show, vi ele apresentando e eu tomei gosto por aquilo ali. Inclusive pedi algumas opiniões, alguma indicação de livro, né? E ele orientou. E daí depois, cara, eu fui descobrindo, através de amigos, eu fui descobrindo que existia grupos de open mic, que é o microfone aberto para quem faz a cada 5 minutos, né? E aí eu comecei a estudar, comecei a buscar os meios, como você falou que os livros são muito importantes, eu comecei a buscar livros do Léo Lins, tal, alguns livros top, cara, comecei a ver vídeo do Chris Rock, sabe, de muito cara bom, cara, da gringa, para fazer, e aí em 2019 eu comecei a levar alguns textos bacanas pro palco, né? Tava tudo muito bacana, tava tudo muito legal, mas infelizmente, com a pandemia, cara, a pandemia, esse ocorrido repentino, eu na época eu tava namorando, né? Hoje eu tô casado, mas na época eu tava namorando e aí eu tive que. Tudo fechou, eu fui pra casa da minha atual esposa hoje, que era namorada, né? E eu não levei material, nem levei a intenção de escrever nada, né? Como eu não levei a intenção de escrever nada, eu fiquei lá meio que boiando. E eu não sei o que houve, cara, que ficou muito, a minha mente ficou vazia, não sei se foi a pandemia, eu perdi o tesão assim de escrever, de fazer qualquer tipo de coisa relacionado, mas hoje ainda tem até alguns vídeos bacanas no meu canal do Café e Comédia, mas assim, o tempo que eu estive no palco aí com a galera foi muito bom, foi muito gostoso. Eu não sei, não vou falar que eu não voltarei mais, porque também eu tive um tempo fora dos palcos, agora tô em cartaz aí com a peça de teatro. Você tá em cartaz, né? Eu ia falar isso, você tá com uma peça aí, né? Sarna pra se coçar, que vai ter uma Legal. apresentação em São Caetano agora. Legal. Inclusive depois, em algum momento, pode ser que a gente possa trazer o elenco aqui para o pessoal conversar. Seria incrível, seria incrível. Pessoal muito interessante, inclusive o diretor da peça. Mas assim, quem pôde acompanhar um pouquinho da época que eu fazia comédia stand-up, cara, pôde ver o quanto foi legal. Eu não sei se eu voltarei e também não sei se eu parei de vez, mas assim, que eu tenho vontade, eu me sinto muito à vontade no palco para falar, é bacana. Mas foi uma época, uma etapa muito legal da minha vida e acredito que o pouco que eu fiz eu deixei um legado. Agora, se eu vou voltar, aí só o tempo vai dizer. Nossa, nem fala, cara. Eu sou apaixonado por teatro, mas assim, o teatro consome muito da gente. Só quem já fez teatro num grupo sério sabe o que consome. Então, realmente, na vida adulta, com as responsabilidades, trabalho, estudo, não é fácil. Naldo, antes da gente fazer o nosso encerramento, mais uma pergunta só, tá bom? Porque essa é muito importante. Depois, a gente faz o nosso encerramento, nós dois aqui. Sim. Vamos lá. De onde veio... O que vai ser um dos grandes temas desse podcast, né? De onde veio o seu relacionamento com o pessoal da mais alta classe da maromba brasileira, né, cara? Você tem, assim, amizade, eu posso até dizer, com alguns dos grandes caras, né? Literal e metaforicamente, aí do mundo do fisiculturismo. Como que isso começou e como é que é o seu relacionamento com esse pessoal? É isso aí, cara. Eu acho que, como eu falei
lá no início, eu acho que o bom trabalho ele é muito importante. O bom trabalho ele te rende boas avaliações, né? E as avaliações te trazem pessoas, né? Boas avaliações te trazem pessoas para você vender o teu conteúdo, a tua mão de obra. Né? E, cara, por incrível que pareça, hoje a galera pode ver aí o quanto, como você falou, Horse, Rafael Brandão, né? Uma galera massa, Elif Brado, Caverninha, Bitelo, Tortuguita, Robert Panda, pô, Tenente Eusébio. Então, assim, uma galera, se eu for citar o nome da galera aqui que cola na barbearia, que já colou, tal, Big Jeff e tal, e pude fazer amizade com a galera, assim. Então, assim, cara, por incrível que pareça, eu conheci o Elif Brado. O Elif Brado hoje é um dos atletas muito top, atleta pro, cara, muito top. É um atleta muito, muito top mesmo aí da Growth. E o Eli, ele me encontrou pelas avaliações. E pelas avaliações que o Eli me encontrou, o Eli postou uma story, uma foto comigo. E através do Eli, ele foi chamando, a galera criou uma curiosidade, porque o Eli é um cara enjoado com o cabelo, com o visual e tal. Estética, e aí foi vindo outros e outros e outros, e eu fui entregando uma qualidade bacana naquilo que eu fazia. E eles foram voltando, né? E aí fui criando um vínculo, amizades com o Horse. A gente tá sempre próximo, o Eli, meu vizinho, né? O Caverninha. Então, assim, e o vínculo, ele se estendeu além daquilo, né? Porque eles têm um momento com o Naldo, barbeiro na cadeira, né, que a gente fala de outras coisas que não tem a ver, a gente fala de família, a gente fala da vida, posso dizer que são meus amigos, a gente faz treino junto, né, CT da Growth, algumas academias que a gente vai, a gente posso dizer que alguns deles são amigos mesmo, em algum momento a gente vai estar trazendo essa galera aqui, inclusive se vocês quiserem pode deixar aí também nos comentários qual desses atletas vocês gostariam de estar vendo aqui, que a gente vai trazer para falar com eles, tenho certeza. E aí eu criei uma amizade, cara, muito bacana, que eu não vejo, posso falar para você que hoje eu não vejo muito como os atletas, eu vejo como seres humanos maravilhosos, todos eles que eu tenho uma aproximação bacana, vejo que inclusive alguns clientes quando vê eles na barbearia ficam impactados assim, pô, mas é o cara mesmo, caramba, você atende o cara, você nunca falou, é que para mim passou a ser pessoas comuns, eu trato eles como pessoas normais e eles me tratam assim e eu gosto muito, tenho um carinho, Que da hora, vai ser uma satisfação tê-los aqui, com certeza, em algum momento aí do nosso podcast, né? Entre outras muitas pessoas aí das áreas que a gente vai tratar. Como eu falei, né, no começo, a gente vai tratar sobre vários temas, né? Não vai ser um podcast que vai falar sobre uma coisa só. Aqui a gente vai ter alguns temas principais e, sem dúvida, o bodybuilding, o fisiculturismo aí tá dentro deles, né? Maravilha! Naldo, bom, antes de mais nada, foi um prazer absurdo estar aqui contigo, é uma satisfação sempre poder fazer um trabalho, executar um projeto com alguém que a gente gosta, você é um amigo para mim, então isso é muito bacana, né? Realmente tô muito satisfeito, fiquei muito feliz, passou voando o tempo, mas passou voando que vocês não têm noção, foi muito rápido, sabe, acabou em um pulo, já tô ansioso pelo próximo episódio, né, já estamos conversando aí, quem será, que tipo de profissional será que vai estar aqui, mas só para o pessoal entender, esse aqui é um primeiro episódio, mas a gente vai ter convidados, vai ter pessoas falando sobre vários temas aqui a partir da próxima vez, provavelmente, né, Naldo? E eventualmente, quem sabe, a gente pode gravar outros episódios só nós dois, quando a gente for discutir alguns temas específicos. Por isso, façam questão de comentar o que vocês acharam, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Todo tipo de opinião para nós é bem-vinda aqui. A ideia é não ter censura sobre nada, certo? O nome do podcast já diz. Então, da minha parte, foi um prazer muito grande, Naldão. Fica à vontade aí. Obrigado, eu posso dizer o mesmo, você é um grande amigo, um parceiro aí que a vida me deu. E é isso aí, pessoal. Eu queria que vocês falassem aí se vocês gostaram de mim mais perguntando ou mais respondendo, tá? Então, é o seguinte, como vocês podem ver, o nosso podcast Papo Sem Fronteira, ele se divide em 4 fatias, tá? Então a gente vai ter aí momento de comédia, de café e comédia, a gente tem neurociência, que foi um tema muito falado aqui, esse lifestyle aí de barbearia e cuidados masculinos também. E claro, o mundo fitness, esse mundo da maromba aí que tem crescido bastante. Gostaria que vocês deixassem aí dentro desses 4 nichos aí, qual os convidados que vocês gostariam de ver aqui, a gente entrevistando, tá? E gostaria de deixar uma coisa muito importante aqui, se você tiver qualquer interesse em ser um patrocinador ou um apoiador aqui do nosso projeto, as portas vão estar abertas, a gente abriu aí a seletiva para uma galera que pode vir fazer parte aí, se você se encaixa em algum desses nichos, gostaria de ver, tá? A tua empresa aqui sendo divulgada por nós, a gente vai estar deixando aí também, né, o e-mail aí, que é Papo Sem Fronteiras,
Papo Sem Fronteiras, número 100, tá? @gmail.com, manda o teu e-mail lá que a gente vai ter uma satisfação imensa de te responder e fazer um bom negócio com vocês. E segue nós aí nas redes sociais que nós já deixamos aí, Naldo Matias Oficial no Instagram, o Papo Sem Fronteira no Instagram tá podcast PPO Sem Fronteiras, tá? E aí no TikTok também e no YouTube, Papo Sem Fronteira, qual que é a rede social? Se você gosta de neurociências, por favor, siga no Instagram aprendendo.neurociências. Eu posto vários vídeos esclarecedores sobre o tema, falo também bastante sobre aprendizagem e outros temas correlatos. Então, por favor, sigam o nosso Instagram e Barbearia. É isso aí, Barbearia Reinaldo Moca, a gente já deixou aí o endereço, a gente já deixou aí também para vocês a logo aí que tem todas as informações, sim. Barbearia Reinaldo Moca no Instagram, e é isso aí, meu parceiro. Quer ser um melhor estudante, temos lá também o nosso curso de neuroaprendizagem. Então, fechado por hoje, é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio aí. Valeu, pessoal, até a próxima.